O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercício. Vamos corrigir esse exercício aqui, que ele fala assim, ó. Calcule a tangente de alfa, sabendo que o retângulo ABCD tem 352 centímetros quadrados de área e o trapézio ABCE 208 centímetros quadrados de área. Então a gente tem aqui, ó, este retângulo, né? O retângulo ABCD. Aí aqui a gente tem um triângulo retângulo, né, ó, aqui dentro, e aqui desse outro lado a gente tem um trapézio. Aí aqui tem a medida 16 centímetros, e aí o exercício fala, né, que a área desse retângulo é 352 centímetros quadrados. E ele quer saber, né, a tangente deste ângulo aqui, a tangente de alfa. Então, para a gente saber a tangente de alfa, a gente tem que calcular as medidas primeiro, as medidas aqui do segmento EC e do segmento DC, né, ó, e também do EC, né, que é a hipotenusa ali. Então, aliás, nem precisa da hipotenusa, né, porque é só a tangente, é cateto oposto. O cateto oposto aqui é o ângulo alfa e o cateto adjacente. A hipotenusa nem precisa. É só o ED e o CD. Então, a gente tem aqui a informação de que a área, né, desse retângulo é 352 centímetros quadrados. Então, a gente calcula a área de um retângulo fazendo base vezes altura, certo? Então, eu vou fazer ali AB, né, ó, como é multiplicação não importa. Base vezes altura, altura vezes base dá no mesmo. Então, AB vezes o segmento BC. Como isso aqui é um retângulo, né, a gente tem só essa medida. Essa daqui a gente não sabe. Então, vamos ter que descobrir qual que é o BC. Então, ó, eu vou substituir aqui a medida AB, que vale 16, ó. Então, o AB vale 16, o BC eu copio, igual a 352, que é o valor da área, né, deste retângulo. Aí esse 16 que está multiplicando o BC, ele passa dividindo. Vai ficar 352 dividido por 16, que dá 22. Então, vou pegar a caneta aqui para me marcar, ó. O segmento BC aqui, ele vale 22. Bom, agora eu tenho que fazer a área do trapézio, né? Ó, a área do trapézio ABCD, que é essa figura aqui formada desse outro lado. Como que a gente calcula a área de um trapézio? A gente pega a base menor, soma com a base maior, multiplica pela altura e divide por 2, né? Essa é a fórmula aí para a gente calcular a área de um trapézio. E ele disse, o exercício disse que a área do trapézio, ó, vale 208 centímetros quadrados. Então, eu vou igualar a fórmula da área a 208 e vou fazer as substituições. O segmento BC, ó, eu acabei de descobrir aqui que vale 22. Então, eu substituo BC por 22, certo? Lembrando aqui, ó, a base menor é esse segmento aqui, ó, que é o segmento AE. A maior é o segmento BC aqui e a altura é o AB. Então, o BC vale 22, que é esse segmento aqui que a gente acabou de descobrir. A altura, que é o AB, ó, vale 16, né, ó, que está aqui já no exercício. E igual a 208, a gente quer descobrir a base menor, que é o segmento AE aqui em cima. Então, vamos lá. O que eu faço primeiro? Eu pego esse 16 que está multiplicando e passo ele dividindo 108. Esse lado aqui eu copiei. AE mais 22 dividido por 2 eu copio e passo 16 dividindo 208. Vai ficar 208 dividido por 16, que vai dar 13. Igual ao AE mais 22 dividido por 2. Aí esse 2 que está dividindo, eu vou passar ele multiplicando 13. Vai ficar AE mais 22 igual a 13 vezes 2. 13 vezes 2 vai dar 26. Igual ao AE mais 22. Aí passa esse 22 para o lado de cá negativo. Vai ficar AE igual a 26 menos 22, que vai dar 4. Então, o segmento AE ali em cima, ó, vale 4. Vou até colocar aqui também, ó, 4. Então, agora a gente já consegue calcular a tangente. Porque aqui é um retângulo, então este lado aqui é igual a este lado. Então, o segmento DC aqui vale 16. A tangente de alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente.
O cateto oposto ao ângulo alfa é aqui, ó, o 16, é o cateto oposto. E o cateto adjacente é esse segmento ali, ED. Como que a gente faz para descobrir esse segmento, né, ED ou DE, tanto faz? A gente pega o valor 22, né, porque esse 22 aqui é igual ali em cima. Então a gente pega o valor 22, que é igual ali, e subtrai de 4, porque é esse segmento AE aqui. O segmento inteiro vale 22. Só que a gente já tem 4 aqui, então a gente tem que tirar, né, ó, porque o triângulo começa aqui a partir do E. Então a gente faz 22 menos 4, certo? Que dá 18. Então essa medida aqui é 18. Então, ó, ficou 16 dividido por 18, né? Ó, o segmento DE vale 18. E aí dá pra gente simplificar por 2 em cima e embaixo, né? E vai dar 8 nonos aí a tangente do ângulo alfa. Então, vocês podem observar nesses exercícios, né? Que a gente sempre tem que recorrer a coisas que a gente sabe, né? Aqui, ó, a gente misturou trigonometria com geometria. Então você tem que lembrar de como é que é a fórmula para calcular a área de um retângulo, tem que lembrar qual que é a fórmula para calcular a área de trapézios e por aí vai. A dificuldade desse exercício era lembrar das fórmulas, né? Saber fazer as continhas ali, né? Continha de menos, né? A área, o lado total vale 22, só que você só quer essa parte, você não quer tudo. Então você pega o tudo e subtrai dessa parte que você não quer, certo? Então, a dificuldade aqui mesmo seria com essas fórmulas aqui, que em geral, né, o pessoal aí não se lembra, ok? Mas não é um exercício complicado. Outro exercício aqui, ó. Se alfa e beta são ângulos complementares, mostre que a tangente de alfa é igual a 1 sobre 1 dividido pela tangente de beta. 1 sobre 1 sobre a tangente de beta. Então vamos lá, ó. Eu sei que a tangente... aliás, né, aqui é a tangente de alfa, né? A tangente de alfa é igual a 1 sobre 1 dividido pela tangente de beta. A gente tem que sempre recorrer aos mecanismos que a gente sabe. Então, olha só, presta atenção bem. Eu sei que tangente de alfa é seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa, certo? Eu só posso fazer isso aqui colocando os ângulos iguais ao que está aqui. Tangente de alfa é seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Eu não poderia botar beta, hein? Tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa quando vai fazer esse exercício, ela bota tangente de alfa é igual a seno de beta dividido pelo cosseno de beta. Tá errado. Tá errado. Não é. Você só pode fazer o quociente aqui quando aqui os ângulos são iguais. O ângulo que tem aqui tem que ser igual ao que tem aqui. Aí você lembra lá dos ângulos complementares, né? Porque o próprio enunciado diz que os ângulos são complementares. Então você sabe que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta e que o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. E aí, uma outra forma que a gente tem de escrever isso daqui, ó, é fazer 1 sobre o seno de beta multiplicado por 1 dividido por 1 sobre o cosseno de beta. É uma forma diferente que a gente tem de escrever isso dali, né? Você concorda que aqui essa fração aqui fica igual? Se você calcular aqui essa fração, né, e dividir, vai fazer o inverso e vai voltar a ser o que era antes, cosseno de beta dividido pelo seno de beta, certo? E aqui, ó, a gente pode fazer a multiplicação aqui nos denominadores, né, ó. A gente lembra que aqui tem um 1, né, ó, aqui embaixo tem um 1, e aí você faz a multiplicação. Seno de beta vezes 1 dá o próprio seno de beta. 1 vezes o cosseno de beta dá cosseno de beta. E aí, ó, o 1 aqui em cima eu estou copiando, né, ó, o 1 ali em cima, 1 vezes 1 aqui eu copiei, certo? E ficou 1 dividido por seno de beta pelo cosseno de beta. E isso aqui
Seno de beta sobre cosseno de beta nada mais é do que tangente de beta, né? Ó, agora a gente chegou usando, né, o mesmo ângulo, beta e beta também. Antes a gente tinha alfa aqui e aqui a gente tinha beta, né? Aí a gente fez os mecanismos aí para ficar tudo igual. Então eu posso dizer que tangente de alfa é 1 sobre 1 dividido pela tangente de beta, né? Como se fosse o inverso. A tangente de alfa, né, é o inverso da tangente de beta. E aí, ó, note uma coisa interessante, que o cosseno de beta é igual a 1 sobre 1 dividido pelo cosseno de beta, né, ó. Se você pegar aqui 1 dividido por 1 sobre o cosseno de beta, conserva a primeira, 1 sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda. Uma vezes cosseno de beta dá cosseno de beta, uma vezes 1 dá 1. Cosseno de beta dividido por 1 é o próprio cosseno de beta. Então eu posso escrever os ângulos dessa forma também. Eu posso falar, sei lá, por exemplo, o seno de beta é 1 sobre 1 seno de beta, tá? O cosseno e a tangente também, ok?